Aqui no Gran Sasso ocorreu uma das ações mais audaciosas da Segunda Guerra Mundial. Mussolini, o líder italiano, havia sido deposto e preso e estava prisioneiro no topo da montanha do Gran Sasso. O seu grande amigo Adolf Hitler então organizou uma equipe de resgate lideradas por Otto Skorzeny, que vieram até o Gran Sasso, no topo da montanha, resgatar Mussolini. Essa é a nossa história de hoje. Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos traz até o Gran Sasso e eu vou narrar para vocês a história do resgate de Benito Mussolini. O que aconteceu aqui no Gran Sasso foi, no mínimo, uma ação ousada. Mas antes da gente começar a narrar essa história, não se esqueça de dar um like nesse vídeo, deixar o seu comentário ao final e também se inscrever no canal. Após ser deposto do poder, em 1943, Mussolini foi feito prisioneiro e levado para um local remoto, no interior da Itália. Ficou preso no Hotel Campo Imperatore, no alto do Gran Sasso, uma posição considerada inexpugnável. Mas os paraquedistas alemães e nós do Viagem na História chegamos até lá. É um eufemismo dizer que 1943 não foi um bom ano para o ditador italiano Benito Mussolini. Seus sonhos de conquistas, através de suas incursões militares, buscando expandir o Império Fascista, fracassaram de maneira retumbante. Das mais humilhantes, se destacam a sua invasão do norte da África, que resultou apenas em humilhações contra os britânicos, sua desastrosa tentativa de invadir a Grécia e o envio de dezenas de milhares de italianos para lutarem na frente oriental ao lado dos alemães, na Rússia, o que trouxe apenas baixas insustentáveis. Além disso, a invasão aliada na Sicília trouxe a Segunda Guerra Mundial direto para o território italiano, pressionando aquela nação mais do que nunca. Ao contrário do Terceiro Reich na Alemanha, onde o Führer Adolf Hitler e seu séquito de apoiadores lideravam a nação com mão de ferro, a Itália não estava completamente sob o controle de Mussolini. Mesmo sendo um ditador, seu poder não era assim tão absoluto. Mussolini ainda tinha um rei e um conselho, que, se assim desejassem, poderiam retirar o cada vez mais desesperado Duce de seu cargo. No início de julho de 1943, Mussolini estava tentando a todo custo manter seu status como líder da Itália. E com o passar dos dias, cada vez mais os alicerces de seu governo estremeciam. No dia 19 de julho daquele mesmo ano, bombardeiros aliados surgiram nos céus de Roma. Não seria a primeira vez que essa milenar cidade iria ser bombardeada na guerra. Contudo, esse bombardeio especificamente causou um impacto muito maior no povo daquela cidade. Os bombardeiros arrasaram a área predominantemente operária de São Lourenço, causaram grandes danos a 2 dos aeroportos de Roma e reduziram partes da antiga Basílica de São Lourenço a escombros. Isso já era demais. Membros furiosos do governo de Mussolini se voltaram contra o seu líder, o que culminou em um voto de perda do seu cargo do órgão máximo da Itália fascista, o Grande Conselho Fascista, no dia 24 de julho. No dia seguinte, o ditador recebeu uma convocação para ir ao palácio do rei Vítor Emanuel III, para o que então ele achava que seria apenas uma das suas reuniões quinzenais regulares com o rei. Entretanto, o rei expressou seu descontentamento com o curso que a guerra estava seguindo para os italianos e informou para o incrédulo Mussolini que ele estava sendo substituído pelo marechal Pietro Badoglio. O Duce deixou o Palácio Real em completo estado de choque. Sua incredulidade era descomunal, pois desde 1922 ele liderava a Itália e agora havia sido expulso do seu cargo, sendo traído pelos membros de seu próprio governo. E essa incredulidade ficaria maior ainda após ele ser preso pelos Carabinieri, por ordem do rei. A notícia da prisão de Mussolini logo se espalhou por todo o mundo.
mas em um lugar, especificamente, ela caiu como uma bomba, na Alemanha nazista. Hitler ficou em absoluto estado de preocupação após saber que seu aliado havia sido preso, pois se alguém tão poderoso como ele podia ser preso com tanta facilidade, talvez isso também o aguardasse. Era preciso fazer alguma coisa. Enquanto isso, o alto comando liderado pelo Marechal Badoglio estava bem ciente de que o exército alemão provavelmente tentaria tomar o controle da Itália assim que o governo mudasse de lado para os aliados. Portanto, o governo italiano queria que as tropas aliadas desembarcassem no continente antes que o armistício entrasse em vigor e fosse anunciado publicamente, para que os aliados pudessem se mover para o norte e ajudar a defender a capital Roma contra uma iminente invasão alemã. Furioso e temeroso das implicações de uma potencial aliança entre os aliados e o que ele presumia que agora seria uma Itália hostil, Hitler decidiu que o único curso de ação era anexar o antigo território italiano, suas possessões ultramarinas e resgatar seu colega ditador do cativeiro. Para realizar essa extremamente complexa missão de resgate, Hitler pessoalmente selecionou o experiente major da SS, Otto Skorzeny. O governo de Badoglio também percebeu que os alemães provavelmente tentariam tirar Mussolini da prisão, restabelecê-lo no poder e angariar o apoio fascista para manter a Itália na guerra ao lado da Alemanha. E então, medidas estritas para esconder e proteger Mussolini foram tomadas. Ele foi deslocado várias vezes de prisão para prisão e guardado por quase um batalhão de tropas. Contudo, como o Major Skorzeny descobriria já no dia 27 de julho, o resgate de Mussolini seria muito mais complexo do que ele poderia imaginar. Naquele dia, ele conseguiu reunir informações valiosíssimas, as quais apontavam que o ditador italiano ainda estava em Roma. Por esse fato, já naquele dia, ele tentou resgatar o Duce, mas isso descambou em um fracasso gigantesco. Com o avião que Skorzeny utilizaria para o resgate, um Junkers Ju-52 sendo abatido por um caça aliado, o que causou a queda do avião e a morte de todos os tripulantes, fora Skorzeny e mais um da tripulação. Entretanto, no mês de setembro daquele mesmo ano, a sorte de Skorzeny começou a mudar. Transmissões de rádio interceptadas revelaram que Mussolini estava sendo mantido sob guarda armada no Hotel Campo Imperatore, um resort de esqui no alto dos Apeninos, na região do Grande Sasso, no sul da Itália, uma cadeia de montanhas intransponível. E nessa jornada nós tivemos a oportunidade de estar lá em cima, no topo do Gran Sasso, e estar ali no Hotel Campo Imperatore e ver aquele local praticamente intocado, pelo menos do lado externo, já que o hotel fecha a época do inverno, ele só abre no verão, mas lá existe um quarto onde Mussolini ficou preso que está preservado até hoje. Nós não tivemos oportunidade de ter acesso. Mas na área exterior do hotel, pudemos visitar tudo. E as imagens são essas que vocês estão vendo. Está tudo do mesmo jeito. Até se você comparar as fotos da ação com as fotos que tiramos, você percebe que quase nada mudou na paisagem, o que preserva ainda mais esse lugar histórico. E você já sabe, o Gran Sasso faz parte do nosso roteiro aqui pela Itália. Além do Gran Sasso, a gente vai visitar muitos locais históricos da Segunda Guerra Mundial, como Monte Cassino, Caserta, Anzio e também os locais onde o Brasil lutou no norte da Itália, Montese, Pistoia, etc. Garanta o seu lugar no próximo grupo, junte-se a nós. É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp.
localizado o alvo, agora o problema era como tirá-lo de lá. Fotografias de reconhecimento aéreo revelaram que a localização do hotel no topo de uma montanha impossibilitava a utilização apenas de paraquedistas nessa missão. Mas essas fotografias revelaram também um pequeno pedaço de terra adjacente ao hotel que Skorzeny determinou ser perfeito para o pouso de um esquadrão de planadores. Na manhã de 12 de setembro de 1943, Skorzeny e uma equipe de elite da SS, em conjunto com paraquedistas, embarcaram em 10 planadores DFS-230 e partiram de uma pequena pista de pouso perto de Roma, em direção ao hotel no topo da montanha. Enquanto se aproximavam do local delimitado para pousarem, Skorzeny percebeu que o trecho do terreno destinado ao pouso era, na verdade, um declive íngreme e rochoso, e não um pedaço de terreno plano que as fotografias aéreas sugeriram que fosse. Mas, àquela altura, não havia mais como retroceder. Os planadores não tiveram escolha, a não ser pousar na encosta, causando ferimentos a alguns soldados das tropas dos planadores. Enquanto isso, no vale abaixo, 2 unidades de paraquedistas, lideradas pelo major Harold Morse, capturaram o teleférico que levava até o topo da montanha. Morse ordenou que todas as linhas telefônicas fossem cortadas e a comunicação com o mundo exterior parou de existir. Essa é a estrada que leva ao Gran Sasso. Nesse ponto existiam 2 caminhos. O que levava a funivia, e dali você subiria a montanha no teleférico, ou então por essa estrada que chegaria no topo da montanha se não houvesse neve. Para desenvolver a ação do Gran Sasso, que salvou Mussolini, foi necessário que os paraquedistas alemães fechassem essa estrada, ocupassem a funivia. Então as tropas vieram até aqui, tomaram a funivia, mantiveram os operadores presos, enquanto que os planadores desciam no topo da montanha com os paraquedistas que libertariam Mussolini, além de Otto Skorzeny. Toda essa área ficou ocupada, enquanto lá em cima a ação acontecia. Então, ao neutralizar as 2 entradas para o Gran Sasso, os paraquedistas garantiram o sucesso da operação, pois mesmo que por essa estrada viessem reforços, eles não passariam deste ponto. E Mussolini ganharia liberdade voando no pequeno aviãozinho de reconhecimento alemão, junto com o pesado Skorzeny. Os planadores, como os paraquedistas alemães, pararam nessas encostas acidentadas, de difícil estabilidade quando o planador bate no chão, mas todos desceram sem nenhum dano maior. E dali os paraquedistas partiram em direção ao hotel para resgatar Mussolini. Os carabinieri com certeza viram os planadores e viram os paraquedistas alemães se aproximarem, mas havia entre os paraquedistas alemães um coronel italiano que gritou para seus companheiros: "Samamiti, Samamiti!" E não houve nenhum tipo de reação por parte dos 200 carabineiros que estavam guardando Mussolini. Os paraquedistas alemães vieram dispostos a tudo, mas não precisaram disparar nenhum tiro. Mussolini estava resgatado. Após o pouso, Skorzeny e seus homens, em torno de 100 tropas, iniciaram uma cuidadosa aproximação em direção ao hotel, que estava fortemente vigiado por 200 membros dos Carabinieri. Porém, não houve combate. Para resgatar Mussolini, Skorzeny se valeu de uma arriscada, porém brilhante jogada. Ele trouxe consigo o general italiano Fernando Soletti, e quando as forças alemãs se aproximaram do hotel, Soletti gritou para os guardas não atirarem. Confusos, os Carabinieri depuseram as armas e se renderam. Após a rendição, os alemães invadiram o hotel. Depois de destruir o rádio dos guardas, para impedir qualquer tipo de tentativa de chamar reforços, Skorzeny subiu correndo e começou a procurar Mussolini nos quartos. Quando finalmente o encontrou, gritou: "Ducci,
"O Führer me enviou, o senhor está livre." Mussolini, então, dizem, foi tomado pela emoção, afirmando: "Eu sabia que meu amigo Adolf não me abandonaria", disse ele a Skorzeny, segundo a maioria dos historiadores. A essa altura, o Major Morse havia subido a montanha pelo teleférico, junto com outros soldados, e entrado no hotel. Ele cumprimentou Mussolini e se apresentou. O sorridente ditador italiano posou para fotos, enquanto Skorzeny acionava um avião Fieseler Fi-156 STOL para vir buscar o ditador. Renato, a caminho do Gran Sasso. Mas é um grande desafio, né? Você sente alguma vertigem? Não, aqui não, bem tranquilo. Tranquilo, né? E você, Welder, subir no Gran Sasso a caminho do Hotel Campo Imperatore. Cara, excelente. Uma experiência maravilhosa, viu? E a emoção das alturas? É muito boa, né? A beleza do lugar é maravilhoso. Eu particularmente gosto bastante de altura. Sim. Dá uma sensação de liberdade. Sim. E aí, Romulo, você? O problema foi o primeiro quebra-molas ali atrás, né? Agora Que a gente. segura. Pois é. Ah, viu? O quebra-molas aqui é que mata. É com emoção. Com bastante. Olha lá, que beleza. Vamos ver a paisagem. Vamos falar com o Cirino aqui. Cirino, você já, nas suas andanças aí, já pegou um teleférico desse numa montanha gelada? Peguei, mas peguei na Suíça, mas toda vez é uma experiência nova. Não sou muito de altura, né? Sim. Ainda mais se cair com balançando. Mas lá em cima tem história, né? Tem. Isso que é importante. Você, Sidney? Assim, Lembra o bondinho? é mais ou menos parecido com o bondinho do Pão de Açúcar, né, cara? A única diferença é que é umas 5 vezes mais alto e o frio, né, que a gente sente, né? Mas é bem legal mesmo. Em todo sentido, né? É uma emoção muito bacana estar podendo vir aqui em cima, onde, né, aconteceu a história do resgate do Hitler, né? Do Mussolini. Do Mussolini, desculpa, e ver, né? Ver o local, né? A vertigem já está começando. É a falta de, não, é a falta de oxigenação que a altitude causa na gente, né? Olha que bonito. A decolagem foi um momento muito tenso, pois Skorzeny não abriu mão de acompanhar o Duce no pequeno avião, ultrapassando o limite de peso da aeronave, que teria de decolar de uma pista muito precária à beira do abismo. Sem sombra de dúvida, o momento mais tenso de toda a missão. A pista não tinha mais que 60 metros e aquele precipício aguardava a todos. Então a decolagem do pequeno Fieseler de Storch foi algo que impressiona até hoje quem chega aqui no Gran Sasso. Ao redor são montanhas cobertas de neve. Os planadores pararam logo após essa construção e Mussolini estava naquele hotel, o Hotel Campo Imperatore, cercado por 200 carabineiros. Skorzeny e os paraquedistas alemães tiveram uma missão arriscada, mas que teve sucesso. O ponto mais crítico da operação, onde tudo parecia que poderia não dar certo depois de tanto esforço, foi exatamente a decolagem do pequeno avião com 3 passageiros, ou seja, excedendo o seu limite de peso. Mas o Skorzeny, desde o princípio, foi colocado na operação exatamente por motivos propagandísticos. E ele não abandonou a sua missão. Subiu no pequeno avião com o Mussolini e o piloto. E dali decolaram. Não foi bem uma decolagem, foi um pouco de queda livre também, pois o excesso de peso se fez sentir.
mas o motor do valente avião prevaleceu e, após alguns segundos de muita tensão, o avião seguiu o seu voo, levando Mussolini para a liberdade. Agora, se vocês observam as imagens que eu fiz exatamente no local aonde o avião decolou, dá para ter uma ideia de quão difícil foi essa decolagem. Esta foi a pista de decolagem da qual o pequeno avião Fischler Storch partiu aqui do alto do Gran Sasso. O avião de observação para uma pessoa levava 3 e 2 com sobrepeso. Mussolini e Otto Skorzeny. Após o resgate, Mussolini seguiu para a Prússia Oriental, onde se reuniu com Hitler em 14 de setembro, na Toca do Lobo. O destino de Mussolini seria trágico, morto por populares nas ruas. Skorzeny aproveitou muito bem a operação e foi elevado ao status de herói nazista. Você pode encontrar nos filmes da Netflix um documentário espanhol sobre Otto Skorzeny, chamado O Homem Mais Perigoso da Europa. Esse vídeo mostra a vida de Skorzeny na Espanha após a Segunda Guerra Mundial. É interessante para complementar esse programa. Espero que você tenha gostado de mais esta história do que aconteceu na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. E lembre-se, você pode fazer conosco todo o roteiro da história militar da Segunda Guerra Mundial nos campos de batalha da Itália. Iremos em abril de 2025, quando também visitaremos Montese, Monte Castelo, Abetaia, os locais onde o Brasil lutou, comemorando os 80 anos da vitória na Segunda Guerra Mundial. É ou não é um convite muito especial? Entre em contato e garanta o seu lugar neste grupo, nesta viagem histórica. Obrigado pela sua atenção e se gostou, não esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe seu comentário ao final e também se inscreva no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa do Dia da Vitória. Nós estamos lançando agora a nova promoção da camisa do Viagem na História. A última, você lembra, foi a camisa dos 80 anos do dia D. E o Vinícius Ferreira Reis foi o grande vencedor. Irá conosco para a Normandia. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025. Porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Mais uma vez, obrigado. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais.